16, famoso, texto famosíssimo. Aleluia. O dia que o Senhor mudou completamente a situação de um povo, né? Através de um homem que ele decidiu ungir. E eu quero ler com você. Eu vou ler a partir do primeiro, para a gente entender bem certas coisas aqui. Eu quero fazer um comparativo com duas histórias e trazer para a nossa realidade. Ou seja, eu vou ler dois textos do Velho Testamento e vou adequar segundo a nova aliança que você vive. Como você não vive mais na velha, então você tem que praticar os preceitos da nova. E a nova aliança se explica no Novo Testamento. Tá? É uma coisa que me intriga. As pessoas querem ler o Velho Testamento, atualizá-lo, mas não seguir os princípios do Novo. Não vai dar certo. Aí você fica fazendo analogia do velho para a realidade. Mas a realidade hoje não é o velho. A realidade agora é o novo. Então, irmão, você vai ler, você só vai entender o velho se você ler o novo. Eu vou repetir. Você só vai entender o Velho Testamento se você ler o novo. Amém. O novo explica o velho. O velho apontava para o novo. Amém. Aleluia. Aleluia. Então quer saber de uma coisa? Você sabe o que vai mudar a nossa vida? Seguir os preceitos das cartas. Amém. As cartas do Novo Testamento, irmãos, elas foram endereçadas à igreja. As profecias do velho apontavam o novo. E quem profetizou não sabia o que estava dizendo. Profetizou debaixo de inspiração, sem entender do que estava falando. Mas disse, isso era profético. Para alcançar, sabe o que? Você. Amém. É isso que acontece. Então, eu vou ler esses textos porque eu quero, na verdade, tirar uma narrativa, fazer uma narrativa de duas histórias diferentes, mas que por causa de um princípio certo e um princípio errado, conduziram essas pessoas a esses lugares. Aqui é a história de Samuel indo ungir Davi. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Primeira coisa que me chama a atenção é: Deus pode rejeitar alguém? Então, ele está dizendo aqui: até quando você vai aguentar Saul? Sendo que eu mesmo já rejeitei. Agora, se você voltar no começo da história de Saul, Saul começa bem, mas termina mal. Quer saber de uma coisa? Tudo que você for começar, comece bem, mas vá bem até o final. Amém. Decidiu fazer uma coisa, vai até o final do jeito certo. Glória a Deus. Amém. Nem começou a pregação, né? Aleluia. Lá vem. Glória a Deus. Ele já se proveu, porque Deus se proveu de um rei. Porém disse Samuel: como eu irei? Pois ouvi, se Saul souber, ele vai me matar. Então disse o Senhor: toma uma bezerra e fala que você foi sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que hás de fazer. Você vai ungir aquele quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que o Senhor dissera, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram de encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Irmãos, porque quando Samuel chegava, aleluia, para quem estudou a história um pouco, Samuel, ele foi levantado pelo Senhor como sacerdote, amém? E ele também julgava as situações. E muitas vezes o julgamento terminava em morte. Então a presença de Samuel já gerava temor. O que esse homem está fazendo aqui? Por isso essa pergunta. Porque ele chegava para resolver situações baseados nas escrituras. E a lei tinha as suas ordens, né? Tinha as suas ordenanças. Quando perguntam para Samuel: é de paz a tua vinda? Ele responde o quê? É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que ele, entrando eles, viu a Eliabe e disse:
certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Amém. Isso me chama muita atenção. Em primeiro lugar, Deus não está olhando para aquilo que você tem e nem para aquilo que você parece ser. Ele está sondando o teu coração. Aleluia. E a partir daí, ele chega às suas conclusões. Aleluia. Deus não avalia a aparência assim como as pessoas fazem. Elas avaliam o pacote por fora. Mas Deus sabe lá Deus o que tem dentro, não é verdade? Amém. Aleluia. Quando abre a caixa é que você vai saber. Então chamou, está aqui. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco esse. Ou seja, não quero esse, não quero aquele, esse aí muito menos. Você viu como Deus está tratando a situação? É Deus que está falando com ele. Eu rejeitei esse aí eu não quero, e esse aí muito menos. Misericórdia, hein? Aí eu pergunto para você: Deus pode rejeitar alguém? E aí? Não, pastor, mas nós estamos num novo tempo. Deus ama a todos. Deus ama a todos. Porém, ele só se envolve com aquilo que ele acredita. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com pessoas. A partir do momento que você, como pessoa, se compromete com o que ele pensa, a partir desse momento ele está comprometido com você. Amém. Isso é forte. Isso me leva para um nível maior de consciência, de não brincar com o que é sagrado, de não avaliar as coisas segundo a minha ótica, e não ir apenas naquilo que parece ser legal, parece ser interessante, parece ser bom. Irmãos, é pelo Espírito que o homem deve ser guiado. E eu vejo Deus usando Samuel para escolher alguém, e esse alguém não era segundo a ótica humana. Porque Samuel viu o primeiro e falou: eita, é esse. Não era. Eita, então é aquele. Também não é. Então é aquele outro. Muito menos. Rapaz, então é o que então? É quem? Todo mundo sabe o final da história, mas eu me transporto para ela como se não tivesse nunca ouvido. Porque aí eu tento entender o que está acontecendo. E aí, olha só. O 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Não tem mais ninguém? Rapaz, passa todo mundo bonitão, fazendo, né, levantando peso, todo mundo, passou até óleo no corpo, todo bonitão, fazer exibicionismo. Não, zero, nenhum desses. O senhor tem mais alguém? Claro que tinha. Olha só, ainda falta o menor. E eis, ainda falta o menor. Repete comigo: o menor. O menor. É engraçado. Quem falou que faltava o menor? O próprio pai pensava assim do filho, irmão. O próprio pai o via como o menor. É engraçado. O pai natural o via como o menor, mas esse aí Deus via como o maior. Amém. Eu não sei como você tem se enxergado nessa manhã, eu quero deixar isso bem claro. Eu não sei o que você vê quando olha no espelho. Quando eu olho no espelho, eu vejo um filho de Deus, que Deus escolheu, ungiu, separou e enviou. É assim que eu me vejo. Porque eu não vou esperar que alguém me diga quem eu sou. Se eu mesmo não acreditar em Deus, que o que Ele pensa de mim é o que eu devo ser. Amém. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém, Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.
E eu vou fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém, Deus. Esse texto, apesar de ser tão conhecido, tão velho, mas aconteceu, é um fato. E a história continua e ele vai escolher Davi. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque o que coloca Davi nessa posição é uma postura. E essa postura é o que falta nos dias atuais. Para muita gente. Humildade. Humildade de reconhecer que Deus está acima de você. E que aquilo que Ele diz é mais importante do que aquilo que você possa pensar. Amém. Por mais inteligente que você possa ser, irmão, eu respeito e Deus respeita a sua inteligência. Sua capacidade de articular, sua capacidade de fazer as coisas, de pensar, de projetar. Mas quer saber de uma coisa? Deus é mais inteligente que eu. Amém. Deus sabe mais. Deus pode mais. Deus entende melhor. Deus vê o que eu não vi. Aleluia. Aleluia. O texto continua. Ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Ou seja, ninguém vai almoçar hoje, até que esse camarada apareça. Irmãos, o sacrifício, antes de mais nada, era um bom churrasco, viu? Sabia disso? Quem não sabia? Então, ainda vou lhe convidar para um churrasco. Amém. Aleluia. Eu sempre brinco, vamos erguer o holocausto hoje. É brincadeira, mas é uma brincadeira sadia, porque de fato na época, leva uma bezerra, pega uma bezerra das vacas e vai lá e sacrifica. O sacrifício era o ato de fazer. Deus ia se fartar daquela carne. Quem vai comer é você, meu filho. Então sacrificar é algo bom. E o que é sacrificar hoje na nova aliança? Deus recebe hoje sacrifícios de louvor de lábios que confessam o seu nome. E quando você faz isso pela fé, você entende que Ele é o teu Senhor. Você reconhece Ele como o Senhor da sua vida. Esse é o sacrifício da nova aliança. Mas na velha eles erguiam o holocausto e o que sobrava ali? O alimento. Depois todo mundo ia se fartar, comer. O final da história é sempre feliz. Amém. O final da história é festa. Só que ele diz uma coisa: enquanto não se cumprir a vontade do Senhor, a gente não vai comer hoje. Traga esse camarada. Alguma coisa vai acontecer aqui. Samuel não estava entendendo muito bem. Ele só estava obedecendo. E aí é outra coisa que eu te digo. Quando você para de olhar para as aparências das coisas e vai buscar em Deus, ainda que você não esteja entendendo o momento, você vai ficar esperando a hora certa de agir. Amém. Hoje ninguém come até que aconteça. Hoje ninguém faz nada até que eu tenha uma resposta. Nós não vamos fazer coisa alguma até que eu saiba exatamente o que eu devo fazer. Amém, Deus. Está entendendo, irmãos, as entrelinhas do processo? Bom, então mandou buscar ele e trouxe. Era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge. É esse aí. Rapaz, praticamente Jessé o esqueceu, vai. Vamos falar sério. O pai natural esqueceu. Já vieram todos. Esqueceu do bichinho, o ruivinho. O que o ruivinho estava fazendo? Ele estava no pasto. O ruivinho estava cuidando daquilo que era importante. Presta atenção. Esse tempo aqui que nós vivemos é um tempo de transição. Muita coisa está acontecendo na vida de muita gente aqui. E no meu espírito a palavra transição ela é muito forte, porque eu vejo, é tempo de mudança, é tempo de ajuste, é tempo de transformação, partir do ponto A para o ponto B. Tem gente aguardando coisas em Deus aqui, mas é muito latente isso. Tem o jeito certo de esperar. Davi mal sabia que do pasto ele partiria para o trono. Aleluia. Mas ele não desejou o trono. Ele cuidou do pasto. Amém, Deus. Cuide bem Aleluia. das suas coisas. Cuide bem da sua vida. Aquilo que compete a você, faça bem. Faça com discernimento. Não se envolva com aquilo que não vem da parte de Deus. Faça direitinho a lição de casa. Porque
Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo Deus o exalta. Amém, Deus. Em Daniel capítulo 4, um rei chamado Nabucodonosor, por causa da sua arrogância, você pode ler Daniel capítulo 4, eu não vou ler agora, mas eu vou fazer só uma análise rápida e voltar para aquilo que interessa. Por causa da sua arrogância, ele sai do trono e vai para o pasto. Ele fica louco e vai comer com os bois. Está escrito em Daniel capítulo 4. E Davi sai do pasto e vai para o trono. Espera aí. Então quer dizer que humildade me tira de uma condição subalterna e me coloca num alto lugar. Mas a arrogância me tira de um alto lugar e me leva para uma posição subalterna. Um sai do pasto e vai para o trono, o outro sai do trono e vai para o pasto. E eu fiquei pensando nisso. Falei, como pode, né? Não importa o tamanho do camarada, não importa a situação que ele ocupe, a posição que ele ocupe, a situação que ele viva. Irmão, sentimento certo sempre vai te levar para um lugar correto. Aleluia, Deus. Alinhe seus sentimentos. Pensamentos errados, irmão, você deve combatê-los. Davi não estava esperando naquele momento receber a unção para ser rei. Rei era Saul. Só que ninguém sabia, só Samuel e Deus, que Saul já estava rejeitado pelo próprio Deus. Agora, por que Saul foi rejeitado? Rejeitado por causa de uma atitude arrogante. Rejeitado porque foi desobediente a princípios básicos. Escuta, se Deus falou, faz o que Deus falou. Aleluia. Agora não queira ouvir uma voz sobrenatural. Que tem gente que para dizer que ouviu Deus falar, ela quer ouvir uma voz. Irmãos, pouquíssimas pessoas ouvem uma voz claramente dizendo: faça, vá, fique, dê. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você sabe aquela impressão ruim que às vezes vem e aí você desconsidera, aí você vai e faz, aí depois dá errado? Então, isso era Deus falando com você. Aleluia. Amém, Deus. Glória a Deus. Aí foi e fez, aí deu errado. Aí lá na frente pega e fala: mas eu senti uma coisa. Irmãos, isso não é a coisa, isso é Deus falando contigo. Amém, Deus. Às vezes a gente fala: não, eu senti uma coisa. Olha, a coisa era o Espírito Santo. A coisa era Ele, era o Senhor. Irmãos, você está vendo aqui Samuel num diálogo com Deus. Esse diálogo foi descrito, mas você não sabe como ele sucedeu ou como aconteceu. Foi aqui ou foi ouvindo aqui? Não dá para arriscar. Eu vou arriscar dizer, não é certeza, que foi aqui, ó. Não ouviu nada, não percebeu. Tem gente que diz: não, mas Deus falou e ele ouvia. Ali no meio de todo mundo, então todos ouviriam. Ou só Samuel ouviria? Ouviu uma voz. Se ouviu uma voz ou se percebeu aqui, que diferença faz? Dá na mesma. Se eu seguir a impressão, eu vou chegar no lugar certo. Amém, Deus. E eu vou dizer para você, dificilmente você vai ouvir uma voz. Mas se você estiver sensível à vontade de Deus, você vai perceber aqui dentro: faço ou não faço? Aleluia. E quando eu não sei o que fazer, faço o quê? Nada. Não, pastor, eu tenho que tomar uma decisão. Não tome. Mas eu tenho que tomar. Quem falou? Não, mas estão me pressionando. Escuta, Samuel não tomou a decisão enquanto não chegasse a pessoa certa para que ele pudesse fazer. Aleluia. Quem se lembra o dia em que Saul foi destituído do seu trono e perdeu o trono para Davi? Foi substituído. Irmãos, uma coisa que eu não quero ser na minha vida é substituído. Eu quero deixar um legado. Uma coisa é sair de cena quando você deixa um legado. Outra coisa é ser tirado para que outro entre. Eu não quero passar por isso. Em nada na vida. Aleluia. Amém. Deixar um legado é uma coisa. Sair de cena. Acabou meu tempo. Fiz igual Paulo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Que venha outra e faça agora. Que a minha parte eu fiz. Agora, ser tirado, substituído, para que outro venha e faça aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Então, o dia que Saul foi substituído, foi aquele dia em que o mesmo Samuel falou: espera!
não é para sacrificar. É engraçado. Aqui Deus fala para Samuel levar sacrifício, levar uma bezerra para sacrificar, para ungir Davi. Já naquele momento, lá atrás, quando Saul desobedece, é justamente na questão de um sacrifício. Era para ele esperar Samuel chegar. Mas aí, por causa da pressão das pessoas, o falatório. Você deve fazer isso, faz logo. Quando você vai fazer? Já passou por isso, irmão? Ah, eu acho que você já. Não faça nada debaixo de pressão, você vai errar. Eu quero fazer as coisas guiado por Deus de tal maneira onde eu perceba que Deus está se agradando do que eu vou fazer. Glória a Deus. Isaías disse uma coisa muito interessante: em alegria saireis e em paz sereis guiados. Se não houver paz e alegria, não faça nada, irmão. Você vai quebrar a cara. E depois vai achar que Deus não estava com você. E Ele sempre esteve, Ele nunca te deixou. Porque está escrito: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Deus não te abandona. É a gente que abandona os princípios. E faz as coisas segundo a nossa ótica. Aí quando dá errado, a gente pensa: ué, por que deu errado? Ué, por que nada chega? Cadê Deus? E aí começa a fazer um monte de questionamento. Como se Deus tivesse culpa daquilo que é ruim. Deus não tem envolvimento com fracasso, irmão. Deus tem envolvimento com a sua palavra. E a palavra de Deus nos guia ao sucesso. Amém, Deus. Não sei se quarta-feira eu toquei nesse assunto. Acho que sim. Se não, vou tocar agora. Tem gente atribuindo a situação ruim à vontade de Deus. Então ela se acomoda e diz assim: Deus sabe de todas as coisas, porque não cai uma folha sequer, se não for pela vontade de Deus. E aí ele está se arrebentando todo. E aí eu falei: então a vontade de Deus é te ver sofrer, é? Tiago disse na sua carta, no capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, fracasso é algo bom? Não, pelo amor de Deus, diga para mim que não. Me ajuda aí. Ninguém quer fracassar. Ninguém acorda na segunda-feira e fala: eita, essa semana vai ser uma tragédia, hein? Ninguém faz isso, irmão. Eita, que hoje eu vou sair pra rua e vou errar muito, ó. Hoje eu arrebento meu carro. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Pelo amor de Deus, fale pra mim que não. Acho que eu vim pro lugar certo, né, irmão? Eu vim pro lugar certo hoje. Ou seja, hoje eu vou acordar e vou pecar até amanhã. Ninguém faz isso, irmão. Só tem um porém. O fato de estar desconectado do princípio, da vontade, do saber esperar, do saber a hora certa de agir, de falar. Aleluia. Tem gente que é só no bate-pronto, meu amigo. Te deu uma espetada aqui, já solta. Já quebrou tudo, meu filho. Já estragou tudo. Eu vou dar um minuto para você pensar nisso. Receba. Cuidado com o que você fala, irmão. Cuidado com o que você faz. Cuidado como você faz. Porque essas coisas vão lhe trazer um ônus. Ou seja, você está se associando com algo que você mesmo está dizendo ou fazendo. Saul pega e sacrifica antes de Samuel chegar. Aí Samuel chega e fala: se você tivesse me obedecido, hoje o teu reino seria confirmado para sempre. O reino era de pai para filho, era hereditário. Ele perdeu o reinado. Por isso que Samuel tem que ir lá e ungir Davi. E Samuel estava enrolando, vou usar esse termo, tá? Ele estava fazendo ele estava dando um bom tempo assim para tentar consertar a situação. Samuel era um homem muito inteligente, muito influente, e ele estava tentando resolver a coisa de forma política. Até que Deus chega e escuta aqui: até quando você vai aguentar Saul, sendo que eu mesmo já rejeitei ele?
Vai lá na casa de Jessé que eu já me provi de um rei. Ou seja, Deus não precisa de nada, irmão. O que ele precisa, ele arruma. Você não manda buscar. Eu aprendi que quando eu estou em Deus, irmãos, eu também mando buscar. Amém, Deus. Quando eu estou no princípio da palavra, eu falo e acontece. Aleluia. Quando eu estou focado na verdade, as coisas mudam. E ao meu redor a graça me alcança. Aleluia. Por onde eu vou, eu sou abençoado. Onde eu entro, para onde eu saio, onde eu ponho meus pés ali, alguma coisa boa vai acontecer. Se eu cheguei, Deus chegou junto. Eu já vi desse jeito. Se eu cheguei, Jesus chegou. Aleluia. Desse jeito. Aleluia. 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 Aí ele unge Davi. E ergue Davi. Davi não assume o trono ali. Ele espera, você sabe, tem toda uma história, uma trajetória. Depois disso ele é perseguido por causa de inveja. Aleluia. Aleluia. Ou seja, as situações da vida estão aí. A questão é, como eu me comporto diante delas? Há humildade no coração? Há o desejo de buscar a Deus? Ou há vontade de fazer aquilo que eu quero e acabou? O que eu penso é fundamental. Não, o que eu acho é o que deve ser. Irmãos, isso aí é arrogância. É presunção. Eu vou fazer o que Deus fala. Agora, como que eu vou ver Deus falar comigo? Se eu não me conecto com aquilo que Ele mesmo pensa. Eu estava lendo, sexta-feira, um texto que Paulo vai dizer: quando ledes, vocês irão compreender o que eu estou dizendo, ou o que eu estou querendo dizer. Quando ledes, ele escreveu uma das cartas às igrejas de Corinto, e aí ele começa a falar sobre o mistério que estava oculto e tudo mais, e aí ele vai falar: quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aí a pergunta que eu faço: está lendo a Bíblia, irmão? Não responde para mim, pelo amor de Deus. Aleluia. É quando ledes, vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer. Irmãos, o que tem de crente que não lê a Bíblia de jeito nenhum. Não se alimenta a semana inteira. Come quantas vezes por dia? Não me responde. Agora, na hora de se alimentar espiritualmente, é um lanchinho frio. Quando dá. E ainda se foi para a igreja tal dia, eu já fui para a igreja essa semana, não vou não. Fim de semana. Aleluia. Isso é perigoso. A falta de alimento espiritual vai lhe conduzir a uma vida carnal. E uma vida carnal vai lhe conduzir a tomar decisões de forma carnal. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém. Esse é um tempo de se alimentar espiritualmente, para que você tenha decisões espirituais qualificadas. Amém, Deus. Porque no dia a dia, quando a roda está girando, irmão, a pressão vem. E como é que eu venço isso, se não for pela fé? Mas que fé que eu vivo? Que tipo de fé que eu estou vivendo, se eu nem ouço, se eu nem me alimento? Querido, todos os dias é dia de você pôr para dentro a verdade, e a verdade vai lhe convencer do que é certo, e ela vai fazer com que você tome direções corretas. Amém. Tem gente sofrendo aqui porque ainda não conhece a verdade, mas outros estão sofrendo porque não estão aplicando a verdade. É diferente. E quando eu ouço isso, para algumas pessoas isso gera um pouco de frustração. Porque já faz tanto tempo que eu estou ouvindo, já faz tanto tempo que eu sou crente, mas por que nada está acontecendo? E quando você vai avaliar, existem duas coisas: intenção do coração e a atitude, mediante as Escrituras. Deus não julgou a aparência, Ele sabia o que tinha dentro. Amém. Por isso Ele mandou buscar lá fora. Veio do pasto a solução para o reino. Que coisa! Irmãos, eu não sei de onde você veio, mas você é a solução para tanta coisa. Amém, Deus. Você é a solução. Deus vai te usar poderosamente, não importa de onde você veio. Amém, Deus. Mas antes de mais nada, vai fazer o que é certo, independentemente do que pensam, independentemente do que parece ser. O que parece, irmão, pouco importa, porque no final o resultado é que vai dizer o que era. Amém. Eu não sei se eu estou sendo específico nessa manhã.
Mas eu quero dizer para você, guarda o teu coração, se enche de Deus, se enche daquilo que edifica a sua fé, se desassocia com aquilo que é mundano, se desassocia com aquilo que parece ser legal, tem aparência de coisa boa, mas se não agrada a Deus, não faça, não queira, não busque. Tem gente que diz assim, ó, não importa a sua situação, Deus te ama. Claro que te ama, Ele sempre te amará, Ele é teu Pai. Amém. Acontece o seguinte, eu posso ser rejeitado se eu decidir fazer errado, mesmo sabendo que é certo. O que gera a manifestação da graça de Deus na vida de um homem? Arrependimento. Amém. Esse mesmo Davi, que foi achado com um coração puro, maravilhoso, é o Davi que vai dar uma mancada gigantesca lá na frente. Quem se lembra? Amém. É esse mesmo cara. Ou seja, o que fez Davi sair de uma posição tão linda, né, tão incrível, de pureza, e para ser achado por Deus, escolhido por Deus no meio de uma multidão, e lá na frente dar uma mancada gigantesca? Eu vou dizer para você, o mesmo sentimento que houve em Saul. Arrogância, presunção, achar que já está grande demais. Tem gente que pode discordar de mim, mas se isso não fosse verdade, lá na frente Deus não levantaria uma outra pessoa para falar com Davi. Você vê, eu estou decorrendo a história, e você está vendo que a gente sai de um ponto, chega no outro, fala de uma pessoa, fala da outra, mas o que eu estou querendo dizer? É o sentimento, não importa quem seja, não importa o nome da pessoa, Deus pode usá-la, Deus pode rejeitá-la se ela decidir fazer o que é errado. Verdade. Aí depois essa mesma pessoa se arrepende, aí Deus passa a usá-la de novo. Esse é o Deus que você serve. Ele não vai abrir mão dos seus princípios. Amém. Ele é firme no que pensa. Amém. Por isso que quando eu me firmo nele, eu estou firme com ele, eu estou firmado na rocha. As coisas vão funcionar de acordo com a sua vontade e ela vai me alcançar. Aí você entende por que sucesso está chegando, por que provisão está chegando, por que coisas que eu estava esperando tanto em Deus começaram a acontecer. Porque você alinhou teu coração. Amém, Deus. Esse mesmo Davi, daqui a pouco sim, olha, vê a beleza de uma mulher, essa mulher já era casada, e o camarada quer possuí-la. Aí por causa da sua cobiça, ele vai lá e coloca Urias na frente do fronte da guerra, sabendo que ele ia morrer. Irmãos, no mundo antigo, você pode ver qualquer filme e qualquer história do mundo antigo, o rei vai na frente, irmão. O rei não se esconde. É ou não é? O rei ia na frente das guerras. Cadê Davi na guerra? Botou Urias no lugar dele? Engraçado, o sentimento mudou. Quando o sentimento mudou, a angústia chegou. Ou seja, a intenção mudou, então as coisas mudam. Se a tua intenção está correta, as coisas vão avançar. Se ela mudar para pior, vai piorar. Aí eu digo para você, tá, e aí? E Deus? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus não muda. Deus está interessado no seu progresso, mas o seu progresso está condicionado àquilo que ele pensa. Se eu deixar de lado e achar que as coisas que Deus está dizendo são só palavras, você pode ter certeza, você vai começar a encontrar problemas. E Deus não tem culpa. Isso aqui é para trazer o quê? Consciência. Amém. O que eu quero da vida? O que eu quero de Deus? Eu acredito em Deus? Um dia eu vi uma mulher dizendo isso, pastor, eu estou de um jeito, mas de um jeito que eu já não sei nem se eu acredito em Deus. Crente, hein? Ó, na igreja, ó, direto. Viu? E aí, como é que faz? Fala assim, minha filha, então tá lhe faltando, uma coisa lhe falta. Tá faltando mergulhar um pouco mais aí, tá faltando guardar o coração. Mas a gente pode te ajudar. Ela saiu dessa situação, graças a Deus. Amém, Deus. Agora eu digo a você, o que você quer? O que eu quero? Onde eu quero chegar? Ah, minha vida está na mão de Deus, Ele me levará para onde Ele quiser. Isso é bonito de falar, mas ninguém gosta de viver o inesperado.
E eu descobri que é uma balela esse negócio de deixar a vida na mão de Deus, que não está na mão de Deus, na mão de Deus, e Ele me leva para onde Ele quiser. Porque no dia a dia eu vou fazendo do jeito que eu quero, então não é do jeito que Ele quer. Não é verdade? Ô glória. Rapaz, palavra dura para domingo de manhã, né? Já sei uma palavra mais. No outro domingo eu prego uma outra mais. Não, irmãos, não vou não. Eu vou pregar o que Deus mandar. Aleluia a Deus. Não vem com essa não. Deus mandar de novo a mesma coisa, é a mesma coisa, parte 2. Mas vai a mesma coisa, parte 2 e parte 3, não sei. Aleluia. E a gente ora para que pregue outra coisa, né, irmão? Ou seja, se mudar o sentimento, irmão, cuidado. Agora está mudando para melhor ou para pior. E como você percebe? Você percebe quando você está carnal, vai. E a carnalidade não se mede por aqui pelas vontades que você tem. Se mede pelas atitudes que você tem. Vontade errada você pode ter. É só não fazer. Está resolvido. Menino. Mas eu achava que quando vinha aqueles pensamentos, eu já estava em pecado. Irmãos, o pecado uma vez consumado gera morte. Está pensando coisa ruim? Não tem problema. Mata na mente. Antes que a mente te mate. Amém. Acabou. Pecado é no ato. Agora é claro que quando eu projeto um pecado é diferente. Davi projetou um pecado. Saul deu um vacilo e já vinha projetando muita coisa ruim também. E o camarada que eu te falei que saiu do trono e foi parar no pasto, Nabucodonosor é o nome dele. Só tem um porém. Até esse cara teve jeito. Porque Deus, ele se arrependeu e Deus o tirou do pasto e levou de volta para o seu lugar de honra. Não é interessante isso? É mudar o coração, Deus vem, irmão. Amém. É alinhar o coração, Deus se manifesta. Amém, Deus. Você alinha teu coração. Ah, eu preciso estar perfeito para que Deus me alcance. Irmão, então vai morrer. Amém. E alguém aqui é perfeito? Se você se acha, parabéns. Deixa eu fazer bater continência assim. Ninguém é perfeito. Deus escolheu pessoas imperfeitas para aperfeiçoá-las segundo a sua vontade, o seu querer. Você vai avançando e vai crescendo e melhorando e se alinhando. Agora, perfeito, irmãos, é Jesus. Ele é o selo da perfeição. Amém. Ele é a perfeição. Eu olho para Ele. Por isso que você deve ser imitador dele. Amém, Deus. Amém. Amém. Essa manhã é uma manhã de avaliação. Eu quero trazer consciência. Tá, o que eu estou fazendo agrada a Deus? Onde eu posso melhorar? E aí eu faço por onde? Não se sinta acusado por nada. Pelo contrário. Por quê? Porque se eu mentir para você, eu é que vou me ver com Deus. E os líderes serão cobrados com maior rigor. Está escrito na Bíblia. E eu não escolhi. Você sabia que eu nunca quis ser pastor? Eu nunca acordei um dia pela manhã de domingo. Oh, que vontade de ser pastor. Eu fazia o sinal da cruz assim, Deus me livre. Só que chegou um dia, irmão. Eu me lembro desse dia. A sensação foi: parece que eu estou indo para o canto da parede e não tem mais para onde sair. Faz a minha vontade, que você vai ver o que vem pela frente. E eu decidi tomar um passo de fé. Amém. E aí eu fui. Amém. E aí eu digo para você, as melhores experiências da minha vida foi depois que eu decidi obedecer o que Deus me falou para fazer. Aleluia. Cada um aqui vai ter uma experiência diferente. Mas Amém. sempre que você decidir obedecer, as melhores experiências da vida estão diante de você. Amém, Deus. Tem tanta coisa boa para acontecer, só pelo fato de querer fazer o que é certo. Aleluia. E um dia eu falei para Deus, na época eu era carnal, pessoal. Eu falei: Pai, eu não consigo. Eu não consigo. Já ouviu essa frase? Pai, eu não consigo fazer. E você falta só fazer para tentar impressionar Deus, sabe? E aí veio no meu coração: consegue.
É na minha força que você vai fazer. Amém. Se eu fosse depender de você, realmente nada ia acontecer. Mas você depende de mim, ao contrário. Então você consegue. Tudo é possível ao que crê. E eu comecei a vencer fraquezas. Fraquezas humanas que me conduziam para lugares ruins. E sabe o que aconteceu? O nível de glória foi crescendo. A unção foi crescendo. Até que eu comecei a colocar em prática coisas que Deus me dizia. E eu me lembro da primeira pessoa que apareceu na minha frente para eu impor as mãos sobre ela para ela receber cura. Ela chegou para receber cura e ela levantou as mãos e eu olhei bem para... Era um homem. E eu olhei assim para ele, o que o senhor tem? E eu torcendo para que fosse só uma dor de cabeça. Que aí é mais fácil, né, irmão? Você põe a mão. Ele disse, eu não enxergo desse olho. Aí eu falei, e agora? Eu vou chamar quem? Vou chamar Geraldo, que Geraldo vai pôr a mão. Eu falei, rapaz, logo na minha vez, a primeira vez na minha vida, logo um cego. Manda alguém só com né, uma inflamação no ouvido, sei lá. Uma unha encravada. É logo um cego, meu Deus. Manda um mais leve aí, pai. Vai, começa devagar. Olha aí, fecha os olhos. Que diferença faz? Que diferença faz? Fecha os olhos. Meu Deus do céu. Olha, irmão. Eu orei baixinho, depois orei alto. O que eu orei baixinho? Pai, me ajuda. Não pode dar errado, hein? Ó. Respirei fundo, repete assim comigo. Aí todo cheio de autoridade. Mas eu impus as mãos sobre ele. Aí eu falei, abre os olhos. Aí ele não teve reação, eu fiquei preocupado. Falei, aí cara, pelo amor de Deus, né? Fale alguma coisa. Ficou cego do outro. Piorou, né? Tava ruim do esquerdo, piorou o direito. Eu vou te falar um negócio. Ele falou assim, cara. Aí ele fazia assim. Eu falei, você tá vendo alguma coisa lá de esquerda? Fecha o olho direito. Aí ele falou assim, eu tô vendo uma mancha. Eu falei, pô, já começou bem. Essa mancha pode ser eu. Agora, fecha o olho de novo. Agora abra. Ele falou, cara, tá clareando. Fecha de novo. Abre. O irmão foi até o final. Ele saiu de lá enxergando o olho esquerdo. Aleluia, Deus. E eu já estava suando frio. Minha camisa pingava assim. Eu passei a mão assim e falei, rapaz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita, agora que eu vou, meu amigo. Você venceu o primeiro gigante, meu. O segundo, o terceiro é mais fácil. Aleluia. Amém. Amém, Deus. E no final das contas, eu fui chamado para quê? Eu fui chamado para ganhar dinheiro e andar em... Você foi chamado para servir a Deus, meu filho. Aleluia. O povo de Deus só precisa entender que se parar de correr atrás das coisas e correr atrás de Jesus, a palavra, as coisas correm atrás de você e ele alcança. Amém. Davi estava lá no pasto e o reinado veio cair no colo dele. Ei, vim lhe trazer um presente, o quê? Um cabrito? Não. O rei, o reinado, o trono. Meu Deus do céu. Analisa aquele dia, irmão. Se você fosse Davi. Que? Rei. Só para lembrar, foi o melhor período da história de Israel em termos de conquistas. E o legado que ele deixa para Salomão dá a condição de Salomão construir um enorme reino. Que foi se perder lá na frente. Por causa da atitude errada de Salomão. Opa! Você está entendendo a gangorra? Subiu, desceu. Subiu, desceu. Por quê? Desobediência, obediência, desobediência, obediência. Ou seja, Deus é que muda, não é o homem quem muda. Verdade. Deus não muda, é o homem quem muda, irmão. Se hoje eu estiver aqui todo humilde, aí amanhã eu tenho aqui, nossa, uma igreja enorme, aí o pastor muda o coração, vai se arrebentar. Eu estou falando de mim. Por quê? Porque Deus vai cobrar de mim. Amém. Está comigo? Amém. Então uma coisa que eu quero guardar é meu coração. Aleluia. E guarde o seu coração. Amém, Deus. Deus vai lhe colocar numa posição de honra, guarde o coração.
Do mesmo jeito que você era intenso na hora de servir a Deus quando estava mal, seja intenso quando tudo estiver bem. Amém, Deus. Que tem gente que depois que a grana chega, a posição chega, o camarada some. Não lembra nem teu nome. Você encontra, mesmo você está bem, eu lembro daquele dia que eu orei, né? Eu lembro do dia que eu orei. Tu era um miserável. Qual o seu nome? Só falta perguntar isso. Qual o seu nome? Se esquece de tudo que Deus fez por ele. Se esquece de que um dia foi liberada uma palavra sobre ele, que aquela palavra era profética e ela se cumpriu, e ele se esquece de onde ela saiu. Ele se esquece porque ele já não está considerando nem aquele que enviou a própria palavra. Porque agora ele está surfando numa onda boa, só que a onda acaba, meu irmão. E aí, meu amigo, se não tiver vento, não tem onda, não adianta ter prancha. Isso aí ia dar certo em outro lugar, né? Essa pregação. Eu quero dizer para você isso nessa manhã. Avalia. Estou amando a Deus mais do que o mundo? Ou eu estou usando Deus para que eu possa me dar bem nesse mundo? Eu não quero usar Deus para me dar bem nesse mundo. Amém. Eu quero estar com Deus e me permitir ser usado por Ele, porque é um propósito da minha vida nesse mundo. Aleluia, Deus. Eu quero seguir em frente para uma vida que agrade a Ele, porque lá na frente, irmãos, eu vou poder olhar para trás e ver tudo que Deus pôde construir através das minhas mãos. Amém. É impossível piorar de vida, irmão, se você tiver com o coração alinhado. Só melhora. Amém. Sabe aquela enfermidade que vem, você não sabe de onde vem e ela não vai, ou quando vai, volta? Então, quando você alinhar teu coração e falar, Pai, eu quero isso e acabou, eu quero servir você, essa enfermidade vai e você nunca mais vai vê-la. Amém. Estou falando de coisas que eu já vi. Glória. A enfermidade sem diagnóstico. Faz o diagnóstico, é zero. Não, você não tem nada. Você está curada, mas a dor está lá. Uma posição te livra da enfermidade. Glória a Deus. E aquela situação que não muda, aquela situação financeira que parece que fica ali martelando em você e nada acontece. É a mesma coisa. É alinhar o coração, portas se abrem. Então, 2 amém. Não tem problema, é isso mesmo. Amém, Deus. Eu estou falando de coisas que eu vivi, querido. Deus quer lhe honrar. Porque quando você ouve esse tipo de palavra, dá a impressão, ixi, então eu estou fazendo tudo errado? Não. Não se trata de fazer tudo errado. Mas se trata de pegar o fio da meada e decidir de fato ficar com aquilo que Deus fala. E falar, eu vou obedecer, eu vou ficar firme na verdade, não importa o que aconteça. A sua leve e momentânea tribulação há de produzir para você um eterno peso de glória. Amém, No Deus. final da história é riqueza, é honra, é vida. Porque está escrito, o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida eterna. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus Glória a Deus. está cuidando de você. Aleluia, Deus. Ele está cuidando da nossa vida. Quero ver você feliz, eu quero ver você sorrindo, quero ver você em paz. Minha meta aqui é lhe ajudar, é ser útil para você. A gente não tem como oferecer nada para as pessoas se não for a palavra de Deus e a unção do Espírito que Deus confiou a nós. E a unção não é minha, é dele. Amém. Homem nenhum é todo poderoso, viu? É Deus que é todo poderoso. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos ficar de pé. Deus é bom. Aleluia.